desse 7 de setembro. Já aqui conosco o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, Diogo Schelp e Thaís Oyama comigo nessa entrevista. Presidente Kassab, seja bem-vindo, uma ótima noite para o senhor. Bom, diante das falas que a gente acompanhou, já falamos bastante sobre as falas do presidente Bolsonaro hoje, em especial na Avenida Paulista, Kassab. Qual que é a avaliação que o senhor faz? O PSD já, além de cogitar, já efetiva a possibilidade de encaminhar um pedido de impeachment? Qual a avaliação do PSD diante dessa escalada no discurso do presidente? Boa noite. Olá, Diego, Thaís, Diogo, uma satisfação muito grande conversar com vocês. É evidente que a instabilidade, ela aumenta a cada dia no país. A instabilidade afeta as instituições, o seu funcionamento, gera conflito entre as instituições, e o PSD, ele acompanha essa escalada com muita preocupação. Diante do dia de hoje, onde nós tivemos manifestações muito acima do tom, comparativamente aos últimos dias, seja pelo presidente, por colaboradores seus, o PSD ele irá constituir ainda amanhã uma comissão que irá acompanhar diariamente a conduta do governo, a temperatura da tensão política que vive o país, para se manifestar principalmente em relação ao impeachment. Eu posso insistir na mesma pergunta do Diego, ministro, porque, só lembrando que o senhor já foi terminantemente contra o impeachment por questões circunstanciais, políticas e de oportunidade, e mais recentemente o senhor disse que se a escalada antidemocrática continuasse, o PSD, o partido que o senhor preside, defenderia o impeachment. Eu acho que mais do que o que ocorreu hoje não é possível, não é? Portanto, eu gostaria de saber, pessoalmente, o senhor agora é favorável ao impeachment ou não? Thaís, conforme você lembrou, há algumas semanas atrás, eu dizia, né, e reafirmo que achei correta a minha manifestação, sempre falei em nome do partido, que nós não poderíamos banalizar o impeachment. Impeachment é uma coisa muito séria. Qualquer presidente, qualquer governador, prefeito, parlamentar que é eleito, ele tem um mandato, ele tem legitimidade. E disse nos últimos dias, já avançando um pouco nessa questão do partido, que não é porque era contra o impeachment, até porque nós não somos base do governo, o PSD é independente, mas disse nos últimos dias que a nossa manifestação iria mudar conforme a escalada do governo. Nós tivemos no dia de hoje, como eu disse agora há pouco, a temperatura elevada, não é? Da questão política brasileira. Hoje, nós temos as manifestações muito duras, acima do tom. Eu acredito que começam a surgir indicativos importantes que possam justificar o impeachment, não é? A própria manifestação do presidente que não irá acatar a manifestação, as decisões do Poder Judiciário, do ministro Alexandre de Moraes, é algo que preocupa, e essa é a razão de, com muita responsabilidade, porque o PSD, Thaís, nós temos tido um cuidado muito grande de mostrar que somos um partido que procura buscar bons quadros, que procura ter muito cuidado nas suas manifestações, nas suas decisões, muito cuidado na seleção dos seus nomes para representar o partido nas eleições majoritárias, seja no plano regional e no plano nacional. Essa é a razão de nós darmos esse passo adiante na questão do impeachment, que é a criação dessa comissão. Com certeza participará dessa comissão eu, como presidente do partido, com certeza participará o deputado Antônio Brito, líder na Câmara dos Deputados, também o senador Nelsinho Trade, líder no Senado, e irei discutir com eles amanhã cedo, já tem uma reunião via Zoom agendada com os dois, para que a gente possa juntos compor o restante da comissão para acompanhar o desdobramento desse dia de hoje,
que eu acredito que vai continuar tendo uma repercussão ruim, com um aumento mais forte ainda, com maior aumento da temperatura nessa questão, portanto, a temperatura da política vai ficar talvez em níveis inaceitáveis, e essa comissão poderá, sim, conforme a conduta nos próximos dias, apresentar à direção nacional o pedido de decisão partidária a favor do impeachment. Portanto, eu acho que o governo avançou, subiu um degrau, e nós também subimos um degrau. Estamos nos preparando para uma decisão que poderá ser a nossa manifestação a favor do impeachment. Boa noite, Kassab. Seguindo essa linha, esse desenrolar que o senhor diz que pretende acompanhar nos próximos dias, significa a manutenção desse discurso, ou seja, se o presidente mantiver esse discurso, ou vocês vão apenas esperar que ele tome atitudes, como, por exemplo, a de desrespeitar alguma ordem judicial, ou, enfim, algo mais, digamos, mais concreto em termos de atos, ou basta ele manter esse discurso, manter esse nível de ameaça, que vocês podem mudar de posição? Não, ele mantendo esse nível de ameaças e chegando às vias de fato, isto é, se organizando para cumprir as ameaças, é um passo muito forte para um presidente da República. Significa que ele estará construindo o caminho entre aspas, do golpe, não é? Nós não podemos esperar um governo, uma instituição, ou um grupo político fazer um golpe quando ele está na marcha para o golpe, não é? Portanto, diante de um caminhar para o golpe do governo, é evidente que o PSD vai defender que o Congresso se antecipe e inicie um processo de impeachment. É um processo muito sério, é um processo que requer, da parte de todos, muita responsabilidade, e o PSD não vai, em nenhum momento, se omitir. Não temos nenhuma razão para deixarmos de apoiar o impeachment, e promover, liderar, ser protagonistas, caso não tenha iniciativa, caso o governo rume naquilo que anunciou hoje. O senhor não acredita que, diante de tudo que já foi apresentado até aqui hoje, não está muito claro que é esse o caminho, Kassab? Precisa algo mais ser realmente feito? Olha, é exatamente como você falou. O governo deu a entender que esse será o seu caminho, não é? Então, ele está numa sinuca de bico, porque se ele ficar parado, foi um blefe. E se ele andar, ele caminha para o impeachment. Então, veja que é um governo frágil, porque é um governo que tem, nesse momento, essa condição. Se anda para um lado, é impeachment. Se fica parado, foi blefe. Ele tem tudo para se fragilizar, seja perante a opinião pública, seja numa eleição, seja junto ao Congresso Nacional sofrendo um impeachment. Então, eu concordo com as suas manifestações e você tem que entender que o partido não pode simplesmente falar, vou promover impeachment. Vamos agora iniciar o processo de avaliação e construção da nossa decisão, que eu acredito que vai ser muito difícil o presidente fugir de um processo de impeachment se ele não mudar o rumo, não é? Se ele não mudar o rumo. Ministro, o senhor cogitou duas possibilidades. Ele andar para frente, e daí, nesse caso, o impeachment é inevitável, ou ele ficar parado, e nesse caso fica constatado que o que ele fez foi blefar. Talvez tenha faltado... Ele vai perder a credibilidade até junto aos seus apoiadores, cada vez mais se restringe a um número menor, não é? A um percentual menor da população brasileira. O senhor não considerou uma terceira possibilidade de ele recuar? Não, ele recuar seria o blefe, né? Seria ficar parado, seria recuar. Eu acho que isso aí é uma coisa só, não é?
É uma coisa E só. posso emendar, então, uma outra pergunta? Como é que o senhor imagina que sejam os reflexos imediatos e práticos desse discurso, dos discursos do presidente Bolsonaro, amanhã no Congresso, por exemplo? Ele tem uma série de interesses lá, o governo tem uma série de interesses pendentes, também no Supremo, o governo estava confiando muito naquela possibilidade de um entendimento acerca dos precatórios. Como é que esse discurso ou esses discursos de hoje de viés golpista vão afetar na prática os projetos do governo a partir de amanhã, ministro? Bom, primeiro, eu espero do Congresso, eu tenho um pouco de experiência, Thaís, mais de 30 anos de vida pública, já fui parlamentar nos 3 níveis, vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, o Congresso, independente da crise política, ele precisa continuar cumprindo com as suas obrigações para com o país, não é? Procurando encontrar saídas, contribuindo, né, para respostas importantes que os brasileiros querem para o fortalecimento da nossa economia, não é? Que está baqueada. Nós temos hoje um nível de desemprego muito alto, nós temos hoje a inflação voltando, nós temos hoje uma preocupação muito grande com a inflação, o preço da luz fora de controle, o preço da gasolina, o preço do feijão. Tudo isso são preocupações que o Congresso precisa ter, já que não estamos vendo ação concreta do governo. E o Congresso, portanto, precisa ajudar o país, independente do acompanhamento que o Congresso faz em relação à postura do governo, para que se decida pelo impeachment, pela abertura do impeachment, no momento que se tornar inevitável, e esse momento cada vez se aproxima mais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está já sentado em cima de vários pedidos de impeachment. O que o senhor acha que pode mudar, pode fazer com que mude a decisão de Arthur Lira e faça com que ele coloque esses pedidos em andamento? A conduta errada do governo, não é? Eu tenho dito sempre que acho inadmissível, na crise que nós vivemos, um governo preocupado em organizar motociatas, um governo dar prioridade à organização de mobilização, para que fosse a organização maior da história, e deixe de cuidar da inflação, que está voltando com força, do preço do feijão, da gasolina, da luz. Então, chega um momento que o próprio presidente Arthur Lira, deputado Arthur Lira, pode chegar à conclusão que não dá mais para segurar essa decisão, não é? Ele deve estar atento. A pressão será muito grande da sociedade, dos outros partidos, e dessa maneira eu entendo que poderemos sim, caso o governo não mude o seu rumo, ter a abertura do processo de impeachment. Ok. Quero agradecer aqui a participação de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Obrigado pela entrevista, Kassab. Uma ótima noite para o senhor. Seguimos então acompanhando. Se houver alguma novidade nesse processo interno aí do partido, o senhor já está convidado a retornar e trazer essas informações aqui no UOL também. Muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado, eu que agradeço.